Olá, estamos de volta. Essa é a nossa terceira aula do minicurso Introdução às Microexpressões Faciais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Davi Leucas, sou psicólogo, especialista na análise do comportamento não verbal e perito na codificação das emoções na face pelo sistema FACS, o Facial Action Coding System, pelo Paul Ekman Group. O FACS será hoje também tema da nossa aula. Reconhecer as microexpressões é algo muito importante para a nossa vida. Como falado nas aulas anteriores, todos nós, em algum nível, somos analistas do comportamento não verbal. Você consegue conhecer ou até mesmo ter uma intuição de que há algo errado naquele discurso, algo que não te convence, ou até mesmo quando alguém diz alguma coisa e parece que há ali algum indício de desonestidade, que o que ela está dizendo não parece ser o que ela está sentindo. No entanto, isso fica muito no famoso feeling, isso fica muito na ordem da intuição. Alguns sinais não verbais, eles são tão sutis que há a necessidade de uma percepção técnica. E é o que hoje nós falaremos nessa aula, sobre as microexpressões e a metodologia técnica de sua análise, que é o FACS. Mas se você quiser se aprofundar, conhecer muito mais tecnicamente a forma como se analisa as expressões na face, aqui embaixo do nosso vídeo tem o botão de inscrição para a nossa formação em análise de microexpressões. Nela você vai aprender a utilizar a metodologia FACS para perceber as microexpressões, vai aprender muito sobre as emoções e sua influência no comportamento humano através dessa tecnologia, dessa metodologia validada cientificamente com um profissional certificado e que já atua há mais de 13 anos com análise do comportamento humano em diversas esferas. E justamente por isso, na minha carreira, tanto como psicólogo clínico, como selecionador, com análises periciais em psicologia jurídica, em reuniões, consultorias e de diversas outras formas, basicamente eu devotei a minha vida, desde os 17 anos que eu atuo com análise do comportamento. A análise das microexpressões, elas têm sido de suma importância. Perceber as reais intenções no ambiente clínico, em uma seleção, às vezes um paciente que afirma estar triste com alguma coisa, você percebe aquela pontadinha de felicidade, aquela microexpressão de alegria, pode te ajudar a dar uma direção diferente ao tratamento. Perceber que aquele candidato a uma vaga de gerência fala sobre sua última experiência e demonstra diversas microexpressões de medo, pode te mostrar que talvez se deva investigar alguns pontos a mais nessa entrevista. Durante uma negociação, quando uma das partes diz que essa é a proposta final e há uma pequena expectativa, irritação ou até mesmo medo, você pode perceber que talvez não seja a hora de largar e talvez de pressionar um pouco mais. As microexpressões, elas são um caminho direto para o mundo interno do sujeito. E no que elas se diferenciam das macro, das expressões em geral? Vamos fazer agora um pouco dessa diferenciação para que a gente consiga entender o que é esse fenômeno da microexpressão facial. Interessante lembrar, primeiramente, que embora o conceito de microexpressão seja associado ao psicólogo Paul Ekman, ele não foi primariamente citado por ele. Os psicólogos Isaac e Haggard já falaram da microexpressão em 1966 e eles chamavam de expressões emocionais micromomentâneas. Através de um estudo clínico de pacientes, eles perceberam que alguns movimentos musculares muito sutis contradiziam o discurso do paciente. O paciente dizia que estava triste, mas expressava felicidade, medo, enfim. E eles começaram a desenvolver esse conceito que foi depois amplamente investigado e muito mais desenvolvido pelo Paul Ekman, que é por isso que a gente conhece muito mais ele. Então, a microexpressão
ela é um movimento que tem características extremamente importantes para a análise do comportamento. E a principal característica é a sua inatidão, a sua questão involuntária. A partir do momento que você vivencia uma emoção, essa emoção vai aparecer na sua face. A expressão facial da emoção, ela está contida ali no circuito da emoção, como falamos na aula passada. No entanto, é possível que algumas pessoas tentem frear, mascarar ou até mesmo impedir que essa microexpressão apareça na face. Pode ser que, por exemplo, você esteja, imagina, por exemplo, um velório, uma situação lúgubre onde há necessidade de se manter ali uma solenidade e uma calma na face. E aí, alguma coisa no seu telefone toca e aparece algo que te traz uma graça naquele momento. Você não sabe que você não pode rir naquele momento, então você vai lá e ou transforma em uma outra expressão ou tenta barrar essa expressão. Isso é apenas um exemplo, um recorte de diversas outras formas que se pode acontecer em situações onde nós tentamos mascarar ou mesmo frear que uma emoção apareça na nossa face. No entanto, pelo caráter involuntário e instantâneo da microexpressão, por um fugaz momento, essa expressão vai aparecer na face. E há muito pouco que nós possamos fazer. Por mais que um sorriso apareça e nós tentemos não deixar ele aparecer na face, antes da nossa face se tornar neutra novamente, um pequeno sorrisinho aparecerá. Se nós queremos mostrar uma expressão de alegria quando na verdade estamos com raiva, dentro, antes ou depois desse sorriso, vai aparecer ali os movimentos musculares correspondentes à raiva. A diferença é que esses movimentos eles serão muito sutis e muito breves. As microexpressões elas podem acontecer em até 1/15 de segundo, mas ainda são visíveis ao olho humano. Elas não recebem influência de moderadores culturais. Aí a gente já vai retomar lá a ideia do Paul Ekman, da universalidade das emoções, e nesse caso não há esse moderador cultural. Nesse caso, das microexpressões, quando a emoção for sentida, vão acontecer as microexpressões independente do contexto cultural. Se houver um estímulo para aquela emoção e a pessoa estiver emocionada, a microexpressão muito provavelmente ocorrerá. A microexpressão, dada a sua sutileza e a sua velocidade, por mais que intuitivamente às vezes nós consigamos captá-la, ela necessita de um olhar técnico. A expressão facial ou a macroexpressão facial, ela já tem algumas coisas diferentes. Ela pode ser simulada e ela pode acontecer ou não na presença de uma emoção. Se você agora quiser fazer uma cara de surpresa, você vai poder fazer. No entanto, pode não parecer exatamente como é quando você tem uma surpresa genuína. Há diferenças, muitas diferenças diferentes, que nós falaremos na próxima aula, que será a nossa live A Face da Mentira. Vou falar mais sobre a live ao fim dessa aula. As expressões faciais, diferente das micro, elas podem acontecer em baixa, média ou alta intensidade. É muito comum, quando uma pessoa for mentir, falsear uma emoção, que a expressão seja ampla, seja maior. Por quê? Pensa comigo, se uma pessoa vai falsear a emoção para outra, não pode ser breve, não pode ser sutil, porque senão ela corre o risco da outra não entender. Então, em geral, expressões elas podem durar muito tempo na face, principalmente quando são falsas. E elas sim sofrem moderadores de exibição cultural, como por exemplo o caso do velório que eu falei, o caso da pesquisa do Paul Ekman, onde ele coloca orientais e americanos assistindo a um filme e os orientais tendem a inibir muito mais as suas emoções expressas na face do que os americanos devido às suas questões culturais. E aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual é a diferença entre uma expressão facial e uma microexpressão facial. Observa agora o vídeo onde a gente tem uma surpresa. Essa é uma surpresa simulada.
Inclusive, o CLU, dentro dos seus cursos, tem algo bastante inovador dentro do estudo do ensino da expressão facial da emoção, que nós trabalhamos com expressões faciais genuínas e expressões faciais posadas, e te ensinamos também a diferenciar. Nesse caso, na expressão, você consegue ver um movimento amplo, é muito mais simples e captável de se ver, mas esse tipo de movimento nem sempre pode ser genuíno. Agora, nesse outro caso, é bastante sutil. Você provavelmente vai precisar ver esse vídeo algumas vezes, eu vou deixar ele aqui na tela passando algumas vezes, porque as mudanças são muito sutis. Você vai perceber que ela levanta um pouco as sobrancelhas, tanto a parte interna quanto a parte externa, e abre um pouco os olhos. Essa é uma expressão genuína da nossa atriz, que trabalha junto com a gente na gravação dos vídeos. Ela está assistindo um vídeo e algo no vídeo a surpreendeu brevemente. E essa surpresa é notada através do movimento da sua musculatura de forma bastante sutil. Para você perceber esse tipo de sinal, há necessidade de alguma vivência técnica. Aqui, vendo um vídeo, prestando atenção, fica um pouco mais fácil. Mas no dia a dia, há necessidade de você aplicar uma metodologia adequada à percepção desses movimentos. A verdade, como já cita no Lie to Me, a verdade está na sua cara, a verdade aparece no seu rosto. As microexpressões, elas aparecem a despeito da nossa vontade. E é por isso que elas se tornam um instrumento tão poderoso, um instrumento tão eficiente para você que deseja analisar o comportamento humano. E agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada. Ele, sim, o FACS, o Facial Action Coding System, a única ferramenta validada cientificamente que possibilita a análise da expressão facial das emoções. A primeira versão do FACS foi criada pelo psicólogo Paul Ekman e Wallace Friesen em 1978, e ela sofreu uma revisão em 2002 com os mesmos dois criadores e mais a adição do Dr. Joseph Hagen. E o FACS nada mais é do que uma metodologia taxonômica dos movimentos da face. Caramba, Davi, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Ekman e o Friesen, e em seguida o Dr. Joseph Hagen, eles mapearam todos os possíveis movimentos dos 44 músculos da face associados à expressão facial da emoção. Todos os movimentos que os músculos do seu rosto podem fazer estão mapeados no FACS. Esse sistema, para você ter uma ideia da sua fidedignidade, ele já foi utilizado em órgãos como a CIA e o FBI em algumas investigações e validações. Alguns sistemas judiciários europeus também já tiveram FACS utilizados em muitos casos. Até a própria Pixar da Disney, as animações que você vê hoje, os filmes, o que dá o rosto desses personagens digitais uma veracidade, uma identificação tão grande, é que as pessoas que produzem esses filmes também possuem conhecimentos e a maioria delas são também certificadas no FACS. Então é um sistema amplamente utilizado, no entanto, com pouquíssimos mesmo profissionais capacitados no nosso país, o que faz com que isso seja um grande diferencial para você no seu currículo. E o FACS, ele mapeou esses movimentos e ele vai chamar cada um desses movimentos de Action Units, ou AUs. As AUs, elas são esses movimentos, cada unidade de ação, ela é um movimento específico. Então, levantar as sobrancelhas, a parte interna e externa, são as unidades de ação 1 e 2. A boca, a maxilar cair, ou abrir a boca, relaxando a mandíbula e separar os lábios, a gente tem a unidade 25, que é a abertura dos lábios, e a unidade 26, queda do maxilar. Abrir, arregalar os olhos é a unidade de ação 5. Franzir o senho é a unidade de ação 4 e por aí vai. Quando você olhar uma face, você vai olhar como se essa face ali já tivesse todos esses códigos. E, através destes códigos, você consegue perceber
a expressão facial das emoções, como, por exemplo, o sorriso verdadeiro. O sorriso verdadeiro ele é formado pela unidade de ação 12, que eleva o canto dos lábios, mais a unidade de ação 6, que é do músculo ao redor dos olhos, que contrai, como um esfíncter que contrai em direção ao centro e forma esses pés de galinha ao redor dos olhos. Então, para que o sorriso possa ser genuíno, ele deve conter essas duas unidades. Se ele ocorrer sem o movimento da unidade de ação 6, ele não é considerado um sorriso genuíno. E como nós sabemos se a unidade de ação 6 ela está ativa? Pelos principais sinais que ela aparenta, como a ruga ao redor dos olhos, a elevação da porção externa do triângulo infraorbital, aqui a parte externa das bochechas. E todo esse conhecimento, toda essa metodologia é aprendida através do Facial Action Coding System. E através dele você também consegue perceber as microexpressões faciais. Essa é uma metodologia extensa, nós trazemos muito dela, a parte ali essencial do FACS nós trazemos no nosso curso de formação em análise das microexpressões, ou seja, você não aprenderá apenas a perceber as microexpressões, você aprenderá a percebê-las através de um sistema validado cientificamente, através de um sistema técnico com altíssimo grau de acerto. Então, se você trabalha diretamente com pessoas, seja na área de RH, seja na área de psicologia, de negociação, neuromarketing, se você é jurista, se você é vendedor, qualquer outra profissão que trabalhe diretamente, que dependa ali diretamente do contato humano ou que tenha o contato humano muito importante para as decisões na sua profissão, ou até mesmo se você deseja melhorar as suas relações, exercer influência, melhorar e aprimorar a forma como você lida com as pessoas, as microexpressões elas são um canal direto a esse mundo interno. Elas são um canal direto a você conseguir perceber o que a pessoa está vivenciando naquele momento e não se deixe guiar pelas palavras, pois as palavras são uma forma consciente de direcionar a sua atenção. Então, mesmo que uma pessoa tente direcionar a sua atenção para um ponto que ela quer que você perceba, as microexpressões, a atenção, a musculatura da face dela vai fazer com que você perceba o que ela pode estar realmente vivenciando e, a partir dali, com mais informações, você acreditar no discurso dela ou não. As palavras mentem bastante, mas para quem é capacitado tecnicamente a perceber os sinais, a face não mente. E é por isso que eu quero convidar você para a nossa formação em análise de microexpressões, um curso completo, um curso realizado através do conhecimento que eu acumulei durante todos esses anos analisando o comportamento humano e aplicando essa metodologia de cursos ao redor do Brasil, em diversas instituições e também bastante no campo universitário brasileiro. Hoje o CluLab ele é o único que tem um curso de extensão universitária especificamente nesse campo de análise da expressão facial das emoções. Então eu vou trazer para você um conteúdo baseado em literatura científica, com instrumentações validadas cientificamente e utilizadas nos maiores órgãos de psicologia e investigação do mundo, para que você consiga realizar a análise do comportamento de forma segura. E como sempre trazemos tudo, é uma marca do nosso instituto, trazer isso tudo acompanhado do conhecimento adequado. Você também, além de perceber como as emoções acontecem na face, vai entender melhor como é o funcionamento das emoções no comportamento humano e como as emoções nos afetam. Um curso extremamente prático, mas que também te fornece um material teórico para que você entenda o que você está procurando.